10, 17. Diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim, e então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Pai, que somente o teu Espírito Santo venha ministrar cada vida, cada família, cada coração. Pai, que o teu Espírito Santo traga aqui entendimento, traga graça, traga favor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Queridos, eu tenho menos de 45 minutos para pregar essa mensagem. Por isso que a minha leitura nem foi tão das melhores. Mas Deus é Deus. Eu queria que você estivesse muito atento. Muito atento. Antes de eu entrar na explicação do texto, eu quero trazer um contexto do dia de hoje. Estava eu em casa, preparando essa mensagem. Que tribulação, irmãos. Eu tentei tirar um cochilo de 30 minutos depois do almoço. A cabeça maquinou. Só coisas da Bíblia e tal, e não fazia sentido. E eu falei: Senhor, o Senhor fala que o Senhor dá os seus enquanto dorme. O Senhor não me deu nada. Só fiquei agoniado aqui. Levantei, não estava nem descansando, e nem preparando a mensagem, nem lendo a Bíblia, nem fazendo a minha preparação. Que luta, irmãos. E ali veio um raciocínio, veio uma direção. Compensa que não sumiu tudo. Nada mais fazia sentido do que eu lia. Falei: Senhor, misericórdia. Eu vim para a igreja às 5h30, com 30% dessa mensagem. Muitas dúvidas, muitas perguntas. E eu ministrei uma sequência de mensagens sobre Esdras e Neemias. Hoje de manhã eu encerrei a mensagem de Neemias. Inclusive no culto da manhã eu falei: se eu colocar uma faixa grande aqui na igreja, venham, poder de Deus, batalha espiritual, vamos vencer o cão, não sei o quê, um monte de frase de efeito. Enchi a igreja. E a mensagem pregada fala da construção ou reconstrução do templo, da edificação do templo, das oposições quando nós estamos construindo o templo ou reconstruindo, porque alguns constroem e outros estão reconstruindo. E aí depois entramos em Neemias para a reconstrução das muralhas, a nossa proteção.
E isso é batalha espiritual, e isso é guerra. E o inimigo ataca. E já vem no meu coração, e eu quero entrar num ciclo de mensagens. Batalha espiritual. Está vendo o microfone, irmãos? Que peleja, irmãos. Até a chave ali agarrou ali, irmãos. Sangue de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, irmãos. Os meninos ficaram muito inquietos hoje. Muito inquietos. Os meninos deram mais trabalho hoje. E eu não estou falando do Theo. O Theo hoje estava até tranquilo. Com todo respeito, tá, Joana? Não se constranja. Nós sabemos a história do Theo. Há uma luta. Há uma guerra. E nós precisamos discernir muito bem o mundo espiritual. Muito bem. Então eu quero entrar num ciclo de mensagens. Eu já preguei esse ciclo de mensagens. Mas como é bom a experiência do ministério, experiência da vida. E eu vou usar a palavra para a gente entender, ansioso ou com muita vontade de entrar nesse ciclo de mensagem novamente. Porque Ele há de trazer coisas novas. Porque o Senhor é quem opera, o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem dá todo entendimento. Amém? Voltando ao texto. Querido, toda vez que você vai à igreja, se você não consegue ouvir sobre Jesus, ou você não é instruído a permanecer em Jesus e a ser a noiva, não precisa voltar nessa igreja. Alguma coisa não está fazendo sentido, porque a mensagem é o Cristo. O Evangelho é do Cristo. E há um cuidado que nós temos que ter, como pastores, como vida, sobre a noiva. Né? Porque o cordeiro, o noivo, virá buscar a noiva. Amém? Aqui nós temos um texto muito conhecido, e eu não quero falar de multiplicação de pães, eu não quero falar aqui dessa operação de milagres, que é algo maravilhoso, e eu gosto muito dessa passagem. Aqui nós temos aqui, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Os apóstolos haviam sido comissionados, havia sido dado a eles um desafio, uma missão, e eles chegam para contar a respeito dessa missão. Os discípulos estavam relatando o resultado da viagem missionária. Amém? A multidão apertava, os discípulos ansiosos ali para falar, mestre, mestre, nós fomos, saímos, voltamos, e aconteceu e foi assim. E Jesus ali não estava muito que atento a eles. Por quê? Porque a multidão descobriu, e a multidão foi até Jesus, e Jesus carinhosamente continuava a ensiná-los, e eles já haviam procurado um lugar deserto, porque eles precisavam descansar. Mas mesmo Jesus procurando um local para descansar, para ouvir os discípulos, a multidão, né, soube e seguiu, e aconselhando a multidão, Jesus lhe falava a respeito de quê? Carro zero, apartamento, reino de Deus. Reino de Deus. E curava-lhes as feridas, né, e agia ali, manifestava-lhe curas. Olha o contexto que nós estamos. E é importante entender o contexto para que a gente tire verdades para a nossa vida. Mas o dia estava chegando ao fim. E aquelas pessoas tinham uma necessidade normal de alimentar, porque já estavam com Jesus há muito tempo. E ali os discípulos falaram assim, ô mestre, libera esse povo aí, manda esse povo embora. Já deu. Não. Ei.
Ei. Entendeu, irmão? Pressão? Som. E som. Vamos testar esse aqui. Glória a Deus. Então nós temos um contexto, e aqui os discípulos já estão assim: Senhor, libera esse povo. Isso parece muito com a igreja. Ah não, Senhor, tem um povo chato lá. Esse povo tinha que estar na mesma igreja que eu. Parece ou não parece? Algumas coisas que a gente olha e fala assim, difícil, né? Difícil ser igreja. E aqui há algo que o Senhor fala para eles. Deem vocês mesmos a eles. Irmãos, o texto ele é claro e eu preciso respeitar o bom português. As pessoas estavam ali com Jesus e Jesus ensinava e Jesus curava. O que os discípulos estavam fazendo? Não está no texto. Mas a ação do texto está toda na pessoa de Jesus. Aquilo que você fez ontem para Deus, as suas viagens missionárias e as suas experiências, não supre a necessidade da igreja hoje. O seu sucesso é apenas um passado. A igreja de hoje precisa ser acolhida, precisa ser ensinada, precisa ser abraçada. E nós precisamos estar atentos a essas pessoas, a essa multidão. E os discípulos estavam ali assim, esse povo vai embora mais não? Sabe quando você faz festa na sua casa que tem gente que não desconfia? Esse povo vai embora mais não? E aqui, queridos, Jesus fala para eles, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas Jesus nosso, ele é meio maluco. Todo respeito, meu irmão, tá? Meu irmão. Por que eu falo isso? Ainda no mesmo capítulo 9, olha no verso 2. Olha o que Jesus está dizendo. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não tem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem dinheiro. Vocês também não devem ter duas túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. E então, saindo, percorriam toda a aldeia, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Os discípulos foram, fizeram cura, ensinaram, fizeram tudo o que era para fazer. Eles tinham alguma coisa de comer, eles levaram alguma coisa, eles tinham dinheiro. A ordem era, vão com a roupa do corpo. É para vocês irem com a roupa do corpo, entendeu? Irmãos, o chamado do Senhor não é para depender dos nossos recursos. Não é a nossa blusa que protege o nosso frio. E o Senhor havia chamado, e esses homens foram. E aí volta lá no 10, ao regressarem, eles começam a relatar a Jesus o fruto dessa viagem. Como que Jesus fala para ele? Deem vocês mesmos. Deem vocês mesmos. Eles tinham, irmãos. Eles acabaram de chegar. Ao regressarem, eles vieram basicamente com a roupa do corpo, irmãos. Eu posso entender isso. Mas, por que Jesus fala para eles, deem vocês mesmos? Deem vocês mesmos.
Eu lembro daquela passagem, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, quando que a igreja para de ser igreja? Quando Jesus voltar. Não tem descanso. Não tem descanso. Não se tira férias de Jesus. Você pode viajar o mundo, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer um cruzeiro, o que você quiser. Eu prefiro fazer atlético, mas você entendeu. Queridos, vocês precisam entender. É para nós mesmos saciar os outros. O Senhor espera que entre nós um sacie, que o outro supra o outro, que cada um cuide um do outro. Jesus queria que os discípulos os alimentassem. Lucas 22, 35. Passado, né? Muita história aí. Jesus volta no mesmo assunto, nesse mesmo momento com os discípulos. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu enviei vocês sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: não, não faltou nada. Aqui Jesus só está relembrando. Jesus está trazendo a memória daquele povo. Lembra que vocês saíram, que vocês voltaram e nada faltou a vocês? Lembra da oração do pão nosso de cada dia? O projeto de Deus é que não falte o pão diário, irmãos. Essas pessoas tinham experiência que o Senhor supre. Eles sabiam que o Senhor supre. Precisamos saber onde estamos. Lembra que eu falei aqui que as crianças estavam agitadas hoje mais? Eu preciso saber onde nós estamos. Muitas coisas tentam impedir o nosso culto. Lembra que eu falei que eu comecei a preparar a mensagem e da luta que foi? Aí chega a mensagem da irmã Helenice. Pastor, eu não consigo ir à igreja hoje. Estou voltando da Unimed. Ore por nós e outras coisas. Eu falo, Senhor, que falta nos faz? É um ataque. Aí chega a mensagem da Ana Paula. Alisson, eu levei a mamãe na Unimed e o Guilherme também não está bem. Estamos voltando da Unimed agora, não conseguimos ir na igreja. Irmãos, que dor no meu coração. Aí vem o Daniel e fala do Theo, que não andou bem, passaram a noite no hospital, que vai viajar, e falou, pastor, passamos a noite em claro e eu vou viajar de madrugada. Eu preciso dormir para me dirigir bem. E aí você fala assim, Senhor, cadê a igreja? Estão entendendo o ataque? Quantas coisas querem tirar as pessoas da igreja? Quantas coisas querem impedir? E aí você vem e algo espiritual acontece. As crianças se agitam. Irmãos, a gente precisa entender. Os discípulos sabiam, Senhor, nós estamos aqui no deserto, não dá para sair para comprar nada, não tem padaria aqui na esquina. Libera esse povo, como é que nós vamos fazer para sustentar esse monte de gente? Por um lado, a fala é certa, irmãos. Era uma fala até de prudência. É preciso saber o lugar, é preciso saber o que está acontecendo dentro das nossas casas e dentro da igreja. É preciso saber. Precisamos saber quem seguimos e sobre a previsão, ou provisão, melhor.
Sabíamos que o Senhor cuida, que aquele que enviou supriu. Então, nós precisamos saber, o Senhor é Deus. Eles sabiam que o Senhor faz, sempre supre, mas não estavam fazendo. Alguma coisa paralisou aqueles discípulos. E muitas vezes nós como igreja deixamos de ser frutíferos, mesmo na presença do Senhor. Aquelas pessoas estavam diante de Jesus. Jesus estava ali operando milagres. Mas aquelas pessoas que também sabem fazer, que também são servos, não estavam ali fazendo. Se tivesse aqui um caminhão de areia, e eu sozinho tivesse pegando no carrinho, na pá, e descendo aqui, colocando isso lá embaixo, seria mais rápido se um me ajudasse? Seria mais rápido se 2? Seria mais rápido se 12 me ajudasse? Por que os discípulos estavam parados? 5.000 homens estavam ali para 1. 5.000 para 12 já é complicado, irmãos. Quantas pessoas estão perecendo lá fora? Quantas pessoas? A vida cristã não é só sobre ser, mas é sobre fazer. Eu quero ter experiência e eu quero ser. Comece a fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, faça. Ah, eu não tenho nada na minha sacola, faça. Eu mal tenho uma capa, faça. Sirva ao Senhor com toda a sua força. Sirva ao Senhor. Não pare. Não seja paralisado. Lembra do teatro? Irmão, você pode fazer? Não, não posso. De alguma forma, estando diante de Jesus, tem pessoas que ficam paralisadas. Josué 1,3 diz assim: todo lugar que pisarem a planta do pé de vocês, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Esse texto é para Josué. Aquilo que ele prometeu para Moisés, ele estava cumprindo em Josué e cumpre nas nossas vidas, irmãos. Se você está plantado neste lugar, frutifique. Se você tem uma casa e tem um chão, frutifique lá. A cada lugar que o Senhor te der, frutifique. Nós precisamos saber o lugar que nós estamos. Nós precisamos discernir o que está à nossa volta. Cuidado com as decisões, porque às vezes você está em lugar que Deus não te levou para lá. Não foi Deus que te pôs lá. Porque aquelas pessoas estavam em desertos, mas elas precisavam ir para lá. O problema não é o deserto para você achar que você está no lugar errado. O problema é quando você anda com os seus pés e não na presença do Senhor, nas decisões do Senhor, não buscando o reino. Irmãos, o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual criou o físico. O mundo físico que nós parpamos, como diz o povo, né? Da roça, que nós conseguimos parpar. Aquilo que a gente tem por físico, não é real. Porque o espiritual é o real para nós, irmãos. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Se o Senhor liberar uma palavra na sua vida, tudo muda. Quando você luta no espiritual, você vence. Aquilo que você liga na terra, será ligado no céu. Aquilo que você liga no céu, será ligado na terra. É preciso que a gente entenda.
Com o objetivo de falar um pouquinho do mundo espiritual, Mateus 8, 28. Abra aí rapidinho que eu não vou te esperar. Mateus 8, 28. Diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao encontro de Jesus, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Até aqui. Como que eu, filho de Deus, não vou ter discernimento do mundo espiritual se o inimigo sabe quem você é espiritualmente? Mas a gente precisa pensar sobre isso. A gente é muito carne e pouco espiritual. Aonde você passa, o lugar que você está, o mundo espiritual sabe quem nós somos. Se alimentamos espiritualmente ou se não alimentamos. Se estamos em pé ou se estamos caídos. É preciso discernir o mundo espiritual, irmãos. Isso não é brincadeira. Não negligencie o poder de Deus, a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo em nós. Eu gosto quando eu não tenho que ter para mim, para poder fazer, porque não é a nossa capacidade. No teatro, uma das integrantes achava que não ia dar conta, que é normal. Eu percebi a atmosfera espiritual. E eu chamei com todo carinho e falei: vem cá, minha filha, se você acertar, se você fizer tudo certo, nós te amamos. Se você errar, se você não der conta, nós continuamos te amando. Eu quero apresentar aqui a sua vida, eu quero orar por você. E eu orei, e eu apresentei ela diante de Deus. Falei: não vá na sua força, não é a sua capacidade, dependa do Senhor. Permita o Senhor te usar. E como fluiu, irmãos? Como fluiu? É preciso discernir o mundo espiritual. Os demônios sabem. Ainda, Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo, a nós gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo já estava indignado. Voltando-se, disse ao Espírito, Espírito com E minúsculo: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Na mesma hora, o Espírito saiu. Aquela menina sabia quem eles eram. Quem somos nós espiritualmente?
Quem é você? Quem é você? Você está como os discípulos de Jesus, que fazem muitas coisas, operam milagres, mas estão parados hoje? Será que você sabe o lugar que você está e o que nos cabe fazer? Talvez estejamos como os discípulos, ao lado de Jesus, com experiência por ter feito. Mas Jesus chama a eu e você a dar de nós mesmos. Não é do que nós temos, dar do Cristo que nós conhecemos. Quem é o seu Cristo? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Salvador? Você sabe falar dele? Ele é poderoso? Ele liberta? Quando você está em apuros, você vai procurar o pastor? Não que o pastor não possa, mas você busca crescer? Você busca entender que você é filho, servo, príncipe, princesa do Senhor? Você entende no mundo espiritual quem você é? Irmãos, eu amo ser filho do Afonso e da Lilia, mas eu sou filho de Deus. Eu sou príncipe, eu sou filho do Deus Altíssimo. O inimigo não toca. E o inimigo não toca, irmãos. Há uma guerra. Por isso que eu ministrei Esdras, por isso que eu ministrei Neemias. Eu preciso cuidar do templo. É preciso edificar o templo. É preciso restaurar as muralhas. É preciso ter portas. É preciso ter vigilância. Não é porque você tem muros e tem portões que você abaixa a guarda. Há uma guerra. Meu povo perece por falta de conhecimento. E porque não crê no poder do Senhor. Abre comigo em Lucas 13, 6. Lucas 13, 6. Lucas 13, 6, diz assim: Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. E então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Irmãos, esse texto aqui, ele mexe comigo. Eu recebi lá em casa os jovens na última terça da amizade, e eu levei o Gabriel e a Isabela lá debaixo da parreira. Papo de pastor, de quem ama. E ali eu contei para eles ali, eu apliquei na vida deles sobre a uva. Irmãos, por um descuido meu, eu esqueci alguns cachos na parreira. Sobrou fruto lá. Terça-feira eu vou mostrar para vocês como está lá. Me lembra. Irmãos, a palavra fala que nós somos chamados a dar frutos. E frutos que permaneçam. Alguém aqui já viu bicho de manga? Bicho de goiaba? Bicho de uva? Só Eloá, irmãos.
Irmãos, uva não dá bicho. Se ela der bicho, ela não está na parreira, ela está na fruteira, em contaminação com outra fruta, que não é a aplicação que eu quero. Uva não dá bicho. Ela vai murchando e ela vai ficando mais doce. Irmãos, nós precisamos aprender a entrar na velhice. Nós precisamos aprender a ficar velhos. A palavra fala que eu e você somos a videira enxertada em Cristo. E aquele que está enxertado dá fruto e muito fruto. E dá fruto que permanece. Hoje eu tenho lá alguns cachinhos, seco, bem murcho. Pode ir lá pegar e comer. Não são azedos. Não são azedos, são doces. Não estão contaminados, não tem bicho. Não tem bicho. É algo espetacular, irmãos. É algo de Deus. E nós precisamos saber. Não podemos ser velhos ranzinzas. Ter enfermidade é uma coisa, irmãos. Ser chato é outra. A gente precisa guardar o nosso coração, irmãos. A gente precisa aprender muito com a Escritura. Mas vamos voltar no texto. Eu fiz essa introdução porque certo homem tinha uma figueira. O que é figueira? Que dá figo. Então ele tinha uma figueira no meio de uma série de vinhas, de pés de uva. E aqui há algo interessante. Eu não tenho espaço lá em casa, não vai me aplicar. Mas o que leva um homem que tem vinha, que tem pés de uvas, a plantar um figo? Por quê? Eu não tenho tanta experiência com figo, não tenho figo lá em casa, embora eu amo um doce de figo. Pode me chamar para comer que eu como. Prepara um creme de leitezinho, que é bom demais, da conta, com calda. Pode me chamar que eu como, irmãos. Mas é preciso entender, esse homem plantou, né? Claro que aqui é uma parábola que Jesus está contando, mas ele tem aqui, no seu pomar, uva e figo. Cadê minha cola aqui? Aqui, videira. A videira, ela frutifica em temperaturas baixas, clima mais frio, temperatura serena. A figueira, ela frutifica em temperaturas mais quentes, no calor. A videira, ela dá fruta pelo menos 2 vezes no ano, se bem cuidada. E ela dá época, né? Não na época normal. Claro que a gente sabe que a uva não é uma fruta brasileira, na condição que é, mas se você pegar a estrutura da fruta, é preciso dar fruto que permaneça, e aqui você tem 2 tipos diferentes num pomar. Nós temos um pomar com 2 tipos de videira, 2 tipos de pé de fruta. Cada um dá fruto ao seu tempo. Uns dão mais fruto no calor, outros dão mais fruto na época de clima a menos, temperatura mais baixa. Irmãos, como a gente precisa entender que nós somos chamados a dar fruto. E porque um irmão não está dando fruto hoje, não é o tempo dele. E a gente ama, e a gente respeita, e a gente acolhe, e a gente espera. E às vezes Jesus vem podar. Irmãos, o que a gente precisa para cuidar um do outro? Estrume. Quem tem estrume aí em casa? Tá fácil demais, irmãos.
Não precisa de bolsa, não precisa de capa, não precisa de dinheiro. O que é estrume? É o resto daquilo que nós alimentamos. É o processamento daquilo que nós alimentamos. É o processamento daquilo que gerou vida. E aquilo que gera vida para mim. Os ensinamentos, os aprendizados, as experiências. Lembra que eu falei da questão da idade? Como nós precisamos das pessoas maduras. Como nós precisamos das pessoas experientes. Como nós precisamos das pessoas velhas, entre aspas. Elas têm muito a semear, a plantar, a cuidar. Irmão, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Com tudo aquilo que o Senhor processou na nossa vida. Com tudo aquilo que nós alimentamos. Com o resultado de tudo disso. Você entende a palavra estrume? Esquece o sentido pejorativo. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, que operou pelo Senhor, é importante na igreja. É importante com que nós venhamos cuidar uns dos outros. Ah, pastor, eu não dou conta de fazer nada. Você não tem estrume, não? Eu preciso do seu estrume. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar à igreja do Senhor. Pode parecer brincadeira, irmãos, mas não é. Não é. Isso aqui é muito espiritual. Nós somos chamados. Senhor, me dá mais um ano. Não desiste do Gabriel não, Senhor. Eu vou encher ele de estrume. Brincadeira, irmãos. Vai ser só no pé. Tênis branco. Queridos, nós precisamos entender verdades espirituais. O mundo espiritual, ele é real, irmãos. Mas não me assusta, irmãos. Não me assusta. Se você diminuir o seu Deus, aí você pode ficar preocupado. Aí você vai achar que a mensagem de hoje foi um filme de terror, que você não vai nem dormir. Para com isso, irmãos. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos e cremos. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei se você é uma videira, se você é uma figueira. Eu não sei em que tempo você deu fruto, dá fruto. Mas o Senhor aqui nos chama a cuidar uns dos outros. A produzir na vida um do outro. A importar um com o outro. A cuidar um do outro. Pai, nós pedimos que o Senhor não venha cortar. Hoje foi noite de festa, de alegria. Pai, recebemos aqui, Pai, nessa vinha, 3 vidas. Pai, nós te louvamos por isso. Pai, que nenhuma outra seja cortada. Pai, que cada uma das que aqui estão sejam encontradas frutíferas. Pai, que as que aqui não estão presentes nessa noite, Pai, aquelas que tiveram algo que impediu de estar na tua casa, Pai, possam receber do Senhor a tua palavra, a tua porção, o teu cuidado. Pai, que seja o Senhor sobre cada vida. Pai, nós somos chamados, ó Deus, a saber que estamos na mesma terra. Pai, a saber que pertencemos ao mesmo dono, mas um é figueira, o outro é videira, cada um dando fruto ao seu tempo. Pai, nos abençoe a dar frutos, frutos que permaneçam. Pai, frutos, ó Deus, de bênção, frutos de favor do Senhor. Pai, que a tua mão, que a tua graça, Pai, que o teu poder opere neste lugar. Pai, venha tirar toda a escama dos nossos olhos, para que possamos discernir, ó Deus, o mundo espiritual, para que possamos compreender o favor do Senhor, a graça do Senhor. Pai, para que possamos ter êxito
êxito em toda a esfera. Pai, na nossa casa, na nossa igreja, no ministério, no nosso trabalho. Pai, que nenhuma arma, que nenhum dardo inflamado do inimigo venha sobre nós. Pai, coloque sobre as nossas vidas o capacete da salvação. Pai, a couraça da justiça. Pai, nos vestes, ó Deus, com os pés, com a tua palavra. Oh Pai, que a tua palavra, que é verdade, que é poderosa, venha sobre cada um de nós, nos preparando, ó Deus, para toda e qualquer condição. Pai, mas que isso nos seja, ó Pai, de maneira suave, porque o fardo do Senhor é suave, leve. Ó Pai, e não é por nós, não é a nossa condição, é o Senhor que opera em nós. Ó Pai, nós aqui sabemos que o Senhor nos chama a ir, ó Deus, da maneira mais simples, da maneira mais leve, e confiarmos no Senhor, não na nossa força. Pai, uns confiam em carros, uns confiam em cavalos. Pai, nós fazemos menção do nome do Senhor, e em Ti descansamos, e em Ti esperamos. Oh Pai, em Ti nós, oh Pai, glorificamos o Teu nome e Te adoramos aqui essa noite. Seja o Senhor entronizado, seja o Senhor, ó Deus, aqui, Pai, a cada dia, Pai, a operar, a conduzir, a agir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pontualidade britânica, irmãos. 9 horas. Consegui. Deus é bom, né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Irmãos, eu encontrei um senhor ontem. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Eu não lembrava mesmo. E há uns 4 anos atrás, essa pessoa veio aqui. E eu, para mim, ela como um desconhecido para mim, ela falou assim, não, o senhor é o pastor de Moriá. Eu tive lá uns 4 anos atrás, e o senhor pegou uma mensagem de pregar o evangelho com os pés. E aquela mensagem veio na hora na minha cabeça, irmãos. Na hora. Falei, verdade, eu preguei uma mensagem dessa uma vez. Eu estava lá. Falei, gente. Irmãos, Deus é Deus, irmãos. E a palavra que você ouviu aqui, guarde-a no seu coração. Guarde no seu coração. Irmãos, o mundo espiritual é real. Mas quem é dono dele é o papai. Nosso Deus. Simples assim, irmãos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero aqui dar alguns avisos rápidos, e eu fiz aqui alguma organização. Eu não vou falar a respeito do curso Aliança e Romance, a hora não permite, mas estão abertas, preste atenção, estão abertas o curso Mulher Única, você vai procurar a mamãe, o Homem ao Máximo, você vai procurar o Zé Maria, e o Aliança. O romance eu não vou abrir agora nesse semestre. Aliança. Serão 4 casais. 2 já me deram o nome. Então só tenho 2 vagas para Aliança. Ok? O curso é para o casal. Então tem que estar presente os 2. Ok? Tem que estar presente os 2. É o mesmo, parecido, né, a mesma sistemática do Homem ao Máximo e Mulher Única. Mas é ministrado o casal. Ok? Homem ao Máximo e Mulher Única é separado. Mulher numa sala, homem no outro. Né? O Homem ao Máximo pode ser só homens casados. O Mulher Única é para mulher solteira, né, ou casada. Não tem problema. Ok? O Aliança, então, pro casal. E vai ser bênção, em nome de Jesus. Então, procura a mamãe para a Mulher Única, o Zé Maria para o Homem ao Máximo, e me procura sobre o Aliança, ou a Renata, tá bom? E a ministração do Aliança vai ser eu e a Renata que vamos ministrar. Outra coisa, sábado que vem, Jubampib. Boa fala. Queridos, traga as pessoas, oriente as pessoas. Tem vidas, tem vidas aí com dificuldade. Encaminha, amém? Jubampib, 7 anos. Irmãos, eu estou orando. Eu creio em mais de 150 jovens aqui sábado que vem. Eu preciso de ajuda. Eu vou precisar de apoio da igreja. Ok? Irmãos,
eu queria servir de graça o cachorro-quente. Eu quero servir de graça, vai ter cachorro-quente e refrigerante. É aniversário, é festa, eu não vou cobrar nada. Nós vamos receber pessoas aqui, vai ser bênção. Se a gente tiver alguma outra estratégia, de alguma forma, tá? Peterson, cadê o Peterson? O Peterson estava aqui. Viu, Peterson? Se tiver alguma outra ideia, a gente pode fazer algo complementar. Mas eu penso muito no cachorro-quente. Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente faça. Irmãos, eu não sei fazer cachorro-quente, não. Tá bom? Se eu fizer, não vai ficar bom, não. Então, Jubampib, 7 anos. Eu creio que vai ser... Aqui, queridos, hoje é dia 6. Dia 8/8, estou fazendo 30 anos que eu batizei, irmãos. E eu não esqueço a minha data. Dia 8/8 é terça da amizade lá em casa. Amém? Então, dia 8, terça da amizade lá em casa, 27/8, 9 anos de Moriá. Irmãos, eu queria toda a igreja aqui. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ok? 27/8, 9 anos do nosso ministério. Tem outra coisa que eu não falei. Domingo agora é dia dos pais. Não tem culto de manhã e não tem escola bíblica, para que você possa estar com o seu papai, tá bom? Amém? Ouviram, irmãos? Glória a Deus. Ô Dani, faça favor, Dani, vem cá. Vem aqui na frente. Vai fazer, vai bonitinho. Ô, gente, está vendo essa camisa bonita que eu vou usar a Dani como manequim, ó. Eu posso, vira de costa, Dani. Olha que camisa linda, irmãos, que o teatro fez. Irmão, nós não estamos ganhando R$1, preço de custo. Ô, Nilza, cadê Nilza? É R$32 a camisa? R$32 a camisa. Irmãos, eu vou fazer 2 para mim. Então, quem quiser essa camisa, R$32, tem ela nesse pano e tem um outro pano também. Você procura a Nilza e vê lá, entendeu? Para que você defina o seu tamanho, tá? Você vai passar o dinheiro para a Nilza, ela vai encomendar a sua camisa, beleza? Eu quero fazer para mim. Gostaria que a gente pudesse ter isso aqui para um dos nossos trabalhos e a gente ter uma identidade nossa. Eu acho muito legal. Preço de custo, irmãos. Vai apressar uma camisa aí fora. E o material é muito bom. Obrigado, Dani. Amém? Glória a Deus. Eu posso, irmãos. Você pode? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar. Tem a cantina lá atrás. Geralmente a Nilza faz coisa muito light. Pode ir lá que você vai se deliciar lá. Tá bom? Aproveita a cantina, não saia correndo. Irmãos, esteja orando pelo Jubampib, 9 anos. Não esquece das questões espirituais, da atmosfera. Perceba a sua casa. E aqui, presta atenção. Eu estou à sua disposição para conversar com você, para te ouvir, para te orientar. Tá bom? Estou à sua disposição. Se você não falar, não levantar a mão e eu não sei da sua luta, fica difícil às vezes eu te ajudar. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada vida aqui. Pai, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi anunciada. Pai, nós Te glorificamos porque nós não queremos estar alheios, ó Deus, àquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós sabemos que o Senhor que nos chamou, nos capacita, nos sustenta. Pai, o Senhor é Deus sobre nós. Pai, guarda aqui os Teus filhos. Pai, guarda aqui o coração dos Teus filhos. Pai, seja o Senhor a ministrar em cada vida. Pai, que essa palavra aqui pregada, Pai, seja guardada no coração e venha produzir fruto. Pai, frutos que permaneçam. Frutos, ó Deus, saborosos, frutos doces, que agradam, ó Deus, que honram o Teu nome. Pai, eu Te peço, Pai, dá a cada uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão direita. A único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos sempre.
Amém. O Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória.